lembro de ter ido à Vila Itororó para visitar a família do tio, ele e a esposa. Aquela piscina foi a primeira piscina feita por um particular em São Paulo. Era um casarão enorme. E aí tinha um terração em toda a volta, que existe ainda hoje lá. Aqui era uma maravilha, mas só que depois começou a morar muita gente, era um amontoado de gente nesse casarão aqui. Em todas essas casas aqui tinha um amontoado de gente. Pagava aluguel para uma tal de Dona Cândida, que ela dizia que ela era representante, porque na verdade isso aqui foi tombado. Aí ela inventou de derrubar ali, não sei qual era a ideia, que ela começou a derrubar, se quer derrubar a vila toda. Aí foi o poder público interveio. Aí ela sumiu, aí ninguém pagou mais nada para ninguém. Francisco de Castro trabalhava numa tecelagem originalmente e adquiriu esse terreno, que era um terreno meio à margem, que é um terreno meio barranco, vamos dizer, uma expressão pouco urbanística, né? Um barranco. E nesse local ele construiu o palacete dos sonhos dele, usando sempre material de demolição e etc. E a casa nasceu desse projeto livre de imaginação. A implantação da vila é muito diferente em relação às outras vilas urbanas, né? Em termos da distribuição das casas na quadra, né? Então ela tem uma implantação completamente irregular, ela é espalhada dentro de um miolo de uma quadra, que também é muito atípico na cidade, né? Geralmente a gente tem os lotes todos voltados para as ruas. Na realidade, as casas se comunicavam entre si. Esse pátio tem horas que ele é mais largo, tem horas que ele estreita, né? E isso vai configurando situações de uso diferentes, né? Ambientes diferentes dentro daquele mesmo espaço. De representante comercial de uma indústria têxtil, ele passa a um exportador de café. Então, e ele sofre um grande revés financeiro no crash de 1929. Ele morre em 1930. Então, e ele morre endividado. A vila passa toda para uma família de Indaiatuba, que já nos anos 40 faz a doação da vila para a Santa Casa de Misericórdia de Indaiatuba. E a Santa Casa começa a ter um problema, começa a demonstrar um problema de gestão desses aluguéis e, consequentemente, de manutenção do espaço. O espaço vai sendo mal mantido até chegar no ponto que ele se encontra hoje.
Eu acho que a cidade acorda para a vila a partir do momento, principalmente a partir dos anos 70, onde o Bexiga vira um objeto de estudo da academia, principalmente da Faculdade de Arquitetura de São Paulo. E ele vira esse objeto de estudo pela peculiaridade dele, sob o ponto de vista das composições sociais, mas principalmente pelo rasgo que a ligação leste-oeste, ou seja, o Minhocão, fez nesse bairro. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver a vila como um objeto de estudo. Mas a vila sempre foi um objeto simbólico de São Paulo. A gente tem narrativas de Mário de Andrade, de Lina Bobardi, sempre colocando a vila com uma leitura absolutamente excepcional sobre a vila surrealista de São Paulo, ele dizia, e a Lina dizia que era um grande desafio, talvez o grande desafio da cidade, de recuperação de uma arquitetura sem arquitetos, uma arquitetura que tivesse uma dimensão urbana, uma arquitetura que pudesse, de uma certa maneira, representar também uma recuperação da própria cidade. O que é interessante na Vila Itororó é que ela não tem ponto de início e não tem ponto de término. Ou seja, claro que ela foi inaugurada em 22, que quando o Palacete inaugura. Ele usa casas que já existiam aqui e reaproveita delas. Ele também usa hábitos que existiam no bairro. Aqui tinha um clube de futebol de várzea, que era o Éden Liberdade, que ele incorpora no projeto de urbanização dessa parte da cidade. Então, tanto usos como casas pré-existentes foram incorporados ao projeto. E, talvez o mais esdrúxulo, é o fato que ele foi recuperando elementos de destruições para construir essa vila. Também é uma prática comum na época, né? E continua sendo, né? A gente constrói a partir do que a gente encontra, tem que ser engenhoso a partir de uma falta de recursos. E um dos elementos que ele recuperou foram elementos decorativos do antigo Teatro São José. O Teatro São José ficava onde hoje tem o Shopping Light, bem na frente do Teatro Municipal. Foi construído em 1903, destruído em 23. E ele recuperou algumas carrancas que a gente pode ver ainda aqui em algumas das casas e colou elas na vila. E a imaginação pegava em todos os lugares lá. Então tem um cenário que tem umas fotografias, uns guardas romanos no fundo, porque é tudo uma banda de teatro, né? Os guardas romanos, umas coisas assim. Fellini, viu? Que de imaginação livre lá, coisa. E ele gostava disso, né? E ele foi também encomendando várias esculturas, cariátides, leões, vitrais também, outros elementos decorativos, porque ele queria realmente fazer um monumento. Um monumento ao mesmo tempo a essa nascente, a essa mina de água que aqui tem, que a gente chama de Itororó por extensão, porque ela alimenta o rio Itororó, que continua soterrado embaixo da 23, e também, de uma certa maneira, para homenagear os 100 anos da independência do Brasil. Uma das alegorias são as bandeiras do Brasil, os brasões da história do Brasil, de São Paulo, e também das nações com quem o Brasil tinha relação. Primeiramente as que formaram São Paulo, Portugal, os italianos, os espanhóis, logo depois as nações amigas, os franceses, os ingleses, e a Nova América, os argentinos, os norte-americanos, né? Então aqui a gente está na sala, que é a sala do Brasil e de São Paulo. O brasão da República, a bandeira de São Paulo. Em seguida a gente entra numa sala onde tem a bandeira da Espanha, a bandeira de Portugal imperial, logo depois a bandeira de Portugal republicano, da Itália, e ele vai construindo uma narrativa, que é essa narrativa toda própria dele e particular da história do Brasil, da história de São Paulo e da sua própria história. A ideia toda, enquanto a vila está em obra, dela funcionar já como centro cultural temporário para poder trazer o passado, a história muito complexa da vila,
é o presente dela, é o futuro dela no presente. Ou seja, de poder pensar os usos futuros agora, de testá-los agora, ao mesmo tempo que a gente vai escrever essa história da própria vila. Então a gente tem um conjunto de atividades que acontecem aqui no canteiro para poder contar essa história e testar o que ela vai ser no futuro. Que tipo de atividade? Temos oficinas, tem uma marcenaria aberta, que é a marcenaria da obra, que a gente abriu para o público. Temos vários artistas aqui trabalhando, pesquisando, fuçando, tentando montar um arquivo. Temos historiadores, temos vários pesquisadores tentando escrever essa história da vila, que não é nada simples, que é uma história um tanto desconhecida ainda. E também temos visitas guiadas, quase todo dia, abrimos no final de semana, acolhemos associações do bairro que querem usar o espaço para fazer eventos, ensaiar, dançar, brincar. Ou seja, já estamos formando um público e ao mesmo tempo contando a história e antecipando os seus usos futuros. Parte desse projeto de intervenção elaborado nos anos 70 por Benedito Lima de Toledo e pelo arquiteto Décio Tosi é exatamente essa, e eu acho que é um projeto de muita qualidade, porque ele antecede um pouco aquilo que a Lina Bobardi vai fazer no Sesc Pompeia, é estabelecer essa fruição, o edifício e o monumento que está colocado dentro da cidade, se insere dentro da cidade, se insere dentro da malha peatonal da cidade. Você caminha por ele e entra na malha urbana da cidade. Ele não é um edifício isolado, ele não é um monumento isolado, ele não é um equipamento isolado. Ele é a intervenção sobre a própria cidade. Com o decreto de desapropriação da vila, passei a fazer parte de um coletivo muito maior de pessoas informal, mas a gente se articulou para conseguir mobilizar moradores de sociedade civil na discussão da moradia na Vila Itororó, né? Isso envolveu esse grupo do qual eu fazia parte, que era um grupo de arquitetos, o escritório modelo da FAO Mackenzie, um coletivo de teatro, que é o Impulso Coletivo, e o mapa xilográfico e uma assessoria jurídica da USP, que é o escritório modelo do Saju. Está recolhendo elementos decorativos da Vila Itororó e também elementos que sejam da memória dos moradores, né, dos caras que moravam lá antes e tal, porque uma das intenções ali do grupo é que os ex-moradores passem a frequentar ali o espaço, se apropriem do espaço, né? Então, as memórias das pessoas ali também são muito importantes para nós. Só que então é um desenho que foi feito a partir de um ladrilho hidráulico. Tem muitos ladrilhos hidráulicos aqui. Isso aqui é uma estátua, é um leãozão que tem lá, de pedra, lá do cara, né? Daquele português super malucão que morava lá. Eles se lembram, por exemplo, que tinha ali de área verde. E do espaço que as crianças tinham para brincar. E tudo isso é uma coisa que faz falta para eles hoje. Eu tive contato com nenhum tipo de desenho. Na real, todo contato eu tive aqui. E o Renan foi ajudando. A gente bate com o stencil no papel para ver se a gente consegue aí, né? Para não errar tanto na parede. Deu certo, ficou legal. E fiz uma outra também, lá na frente. E aí vou fazer a outra ainda, né? Me saí bem como arte. Né? Tenso como frio que arrepia a alma, habitante das escadas de Itororó. Habitantes da fé, damos nossas mãos ao nada, que tudo se torna a cada dia que passa. Hoje, construímos a casa de amanhã, que nasce a cada ser multiplicador, fazendo crescer a esperança de uma nova Itororó. O dia me mostra surpresa, a noite, a conquista de estar em minha casa. Eu sou você e nós somos vila. Eram cerca de 75, 80 famílias que moravam lá, sendo que essas famílias, muitas estavam lá há pelo menos 20 anos, com famílias que inclusive tinham 3, 4 gerações no mesmo lugar. Então a gente queria ouvir essa história da Vila Itororó também, que não está contada pela arquitetura só, pelas grandes construções, mas pelo cotidiano das pessoas naquele lugar. Meu nome é Eliseu.
Eu tenho 76 anos. Eu vivi quase toda a minha vida no mesmo lugar, na mesma casa. Então tem histórias de luta, como da Antônia, que é uma líder comunitária que permaneceu lá até depois do primeiro despejo, que resistiu lá durante muito tempo. Isso está no espetáculo também. Alguns depoimentos dela, né, a gente reproduz fisicamente alguns depoimentos. Tem uma outra moradora também que... Isso era, falando dessa diversidade da Vila Itororó, era interessante porque era isso. Tinha gente que queria ficar, tinha gente que queria sair. O que você sonha? A sua casa própria, um espaço seu. Então, quando você vê a probabilidade de você ter, por mais remota que ela seja, de você ter a sua casa própria, logicamente, você não tem onde morar. Você vê uma casa abandonada, você não vai entrar? Só se você for muito louca. Você vai entrar e você vai ocupar aquele espaço. Então foi isso que aconteceu quando vieram essas propostas ilusórias, né, de cartas de crédito, porque nunca houve uma verba destinada à moradia para a Vila Itororó, tá? Qual foi a reação? Foi inesquecível, assim, né? Tinha muita risada, às vezes eles se reconheciam os personagens, assim como as apresentações na própria Vila Itororó também, que acho que foram algo que determinou os próximos rumos do grupo, assim, né? A gente percebeu que apresentando na Vila Itororó tinha uma relação ali, um impacto outro que a gente tá dando prosseguimento no atual projeto do grupo. Tivesse com a sua memória desaparecendo. E se você vivesse na ameaça constante de um despejo? E se os rios reivindicassem o seu espaço e tomassem toda a cidade? E se o campinho do seu bairro fosse transformado numa área de lazer privativa? Se você tivesse que pagar para se movimentar pela cidade? Nosso grupo faz parte de uma comunidade global, né, que foi iniciada em 2008 nos Estados Unidos pelo jornalista Gabi Campanário. Ele começou a reunir num blog artistas que tinham esse mesmo hábito de sair em espaços públicos, fazer desenhos de locação e reuniu num blog. E o objetivo é fomentar e valorizar a arte de desenhar ao ar livre. E o desenho registrando as situações do cotidiano das cidades. E com a importância, né, dessa obra arquitetônica que é a Vila Itororó, vários membros do grupo são arquitetos, mas não é necessariamente exigido que sejam arquitetos. Todos tinham muito interesse em conhecer o local. Então a gente conseguiu agendar aqui a visita no canteiro para desenhar esse complexo arquitetônico. A Vila Itororó, ela pode contar uma história da cidade que, se não fosse a própria vila, não teria como contar. Ela realmente sobrevive a um processo de transformação gigantesco pelo qual São Paulo passou em um século, né? Então acho que é aí que tem a relevância principal da vila, é de ser essa remanescente de uma São Paulo de outrora, ao mesmo tempo em que na vila tem dois níveis, até de tombamento, mas tem dois níveis de interesse para a gente. Tem um palacete, que ele tem um tombamento máximo pela sua extravagância, pela mescla dos elementos que foram usados na construção, né, que está logo atrás de mim. E tem as outras casas, que são casas de aluguéis mais simples, que no ponto de vista construtivo são menos interessantes e menos extravagantes. Que aqui é preservado e que ajuda a gente a entender o passado de São Paulo, porque foram 3 cidades construídas em um século, né? A cidade colonial, a cidade mais europeia e a cidade moderna. E hoje a gente está construindo uma 4ª cidade. E a gente não pode construir essa 4ª cidade se a gente não conhece essas 3 outras. E aqui as 3 estão intricadas de uma maneira muito singular. Então acho que é isso que justifica a importância dela hoje para a gente, né? De poder pensar que cidade queremos.
começando a perceber que o urbanismo é para a população poder usufruir, não é? A função do arquiteto não é sair e ficar lá fazendo trabalho para especulação, é fazer trabalho social. Gosto muito daqui e tenho vontade de ver isso aqui restaurado, funcionando alguma coisa. Alguma coisa que funcione, que dê prazer para outras pessoas. Que encha de gente aqui, né? Tenha bastante acesso para ficar que nem já foi isso aqui. Eu espero que ele vire um espaço de cultura super bem equipado e muito acolhedor das pessoas ali do lado, do entorno e de todo mundo, né? Um lugar legal. Ela já está tendo um impacto na região, da forma como ela está, mas eu acho que ela vai ter um grande impacto na cidade, nas atividades culturais da cidade de São Paulo. Primeiro porque ela ocupa uma lacuna, e ela não ocupa só uma lacuna no modo como está sendo feito esse projeto. Ela ocupa uma lacuna sob o ponto de vista das narrativas também que ela se propõe a criar. A vila tem um potencial para contar várias narrativas desse período histórico, da construção da cidade, da história social da cidade, da história política da cidade, da história dos rios da cidade, da geografia da cidade e talvez, quiçá, o futuro da própria cidade. O futuro da Vila Itororó, ele está muito mais articulado e amarrado numa discussão do que se quer com esta cidade, né? Ela é uma exceção naquele bairro ou nesta área central, mas ao mesmo tempo ela pode ser um precedente para muitos outros casos, não só em São Paulo, mas no país todo, né? Então eu acho que tem dentro da Vila Itororó um pouco de Estelita, tem dentro da Vila Itororó um pouco da discussão do Porto do Rio de Janeiro. Eu acho que está tudo dentro de uma mesma chave de discussão, né? Então eu acho que discutir o futuro da Vila Itororó implica nisso, que cultura vai estar lá, né? Produzida por quem? De maneira espontânea ou de maneira organizada, né? Ou de uma maneira institucionalizada, né? Que moradias vão ser essas e que outros usos a gente pode ter e potencializar naquele espaço que permitam ou não, que garantam ou não o tipo de sociedade que vai usar, né? O legal é que a gente consiga mesclar esses usos, né? Por enquanto posso te falar o que a vila vai ser no presente. E a verdade, no presente é um lugar que pretende defender, a partir de atividades culturais, uma noção de cultura um pouco mais ampliado, ou seja, de entender a cultura como um lugar de usos mistos. Não apenas aquela pintura na parede ou a peça de teatro no palco italiano, mas a cultura é muito mais amplo do que isso. Cultura também pode envolver lazer, o morar também é cultura, o brincar é cultura, ou seja, e aqui a vila oferece esse leque de atividade. A primeira piscina privada de São Paulo, existe uma terra que antigamente era usada para hortas, tem obviamente também a questão da água, né? Aqui a gente tem uma mina, ou seja, a gente pode pensar a cultura de maneira muito mais ampliada e não reduzida a apenas práticas artísticas. E ao mesmo tempo defender práticas artísticas, seja elas de arte contemporânea, de pessoas ligadas ao teatro, que dialogam com outras práticas, com urbanismo, com plantio, com horticultura, com a questão da água. Então é um pouco isso que a Vila Itororó está sendo. Um lugar que pensa a cultura de maneira ampliada, um lugar que tenta testar por meio de oficinas, discussões, visitas, um habitar da cidade um pouco mais complexo do que costumamos ter aqui em São Paulo.